a esse bálsamo de luz que cai sobre todos nós nesse momento, a essa casa divina e maravilhosa, essa paz, depois de um dia, né, que nós temos um dia tão corrido nas nossas vidas, estar aqui é misericórdia de Deus. Estar aqui hoje é misericórdia de Deus. E graças a Deus, gratidão a todos. E a espiritualidade, né? Ficamos, né, muito honrados pelo convite, gratidão. Às vezes a gente, palestra, né, tem que estudar, né, aquele friozinho na barriga, melhor dizer não. Mas eu sempre, é verdade, né, Maristela? E aí eu sempre consulto a minha mentora, meu anjinho da guarda, né, sobre o meu caminho. E sempre ela diz, claro, sim, sim, sim. Mas está sempre me ajudando, é claro, né, meus irmãos. Então, vamos conversar. Hoje fazer profundas reflexões sobre esse tema, que é um tema tão importante, mas que eu percebo que nós não olhamos para ele com a atenção de que nós deveríamos olhar. A gente sabe lá, né, os 10 mandamentos da lei mosaica, e diz que devemos honrar pai e mãe. Mas através desse estudo, dessas reflexões que eu trago aqui hoje, para estar compartilhando com vocês, como foi importante e como o meu olhar mudou, como o meu entendimento e minha prática começou a ter mudanças a partir desse estudo. Então, primeiro eu quero compartilhar que o estudo se baseia, né, no Evangelho, que sempre até velhinha da minha esposa, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, e alguns livros. Eu gosto muito de Joana, então, normalmente, os estudos que eu faço, eu vou para Joana, né, que eu acredito que Joana, para mim, me dá uma base dentro da psicologia, né? E ela tem a série psicológica que eu gosto muito, e eu sempre trago ela, as reflexões que ela faz, né? E é tão importante para a gente. Então eu me baseei em 3 livros de Joana, que é Psicografia de Divaldo, SOS Família, Constelação Familiar, que eu gosto muito, e não tive a oportunidade de ler tudo, né? Gratidão, Psicologia da Gratidão também, e que mais? De Emmanuel. E Amor Impatível Amor, também, de Joana. E de Emmanuel, Vida e Sexo, que ele também fala. E eu vi, estava lendo aqui, né, muito oportuno, a página de hoje, que é do livro, eu tinha visto aqui, Família. Esse aí eu não conhecia, também importante. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de trazer a fala para a gente refletir sobre a família, né? O que é essa família? O que é essa família que todo mundo fala, que dentro da doutrina, né? Olha, tem que olhar, nós estávamos juntos, João, nesse final de semana, e a gente conversou sobre essa questão da família, né? Da importância, né, e que a doutrina traz. Olha, primeiro é a família, né? Como dividir isso? Como isso é pra gente? Que família é essa? E aí a gente vê, né, a Joana coloca que família seria uma pequena república, né, de espíritos afins e não afins, mas que estão dentro da mesma energia, e que
essa república que é fundamental para que haja esse equilíbrio, e ela vai se transformar nessa grande república que é a república humana, representada pela nação, né? Então, quando a gente olha para a sociedade e a gente, no modo até de julgamento, né? Que sociedade é essa? Meu Deus, olha a sociedade. É um reflexo da família, porque durante todo o aprendizado, durante todo o estudo, eu pude verificar que é na família que nós damos os primeiros passos de progresso, de evolução, de aprendizado, mas é nessa família que nós compreendemos o respeito, né? A questão do amor, o treinamento de amar o próximo, ela começa dentro desse contexto da família. E ela diz ainda que a família é constituída, né, por esse grupo de espíritos que normalmente são necessitados, desajustados e em compromisso inadiável para a reparação. Aí eu, gente, isso não é comigo. Como assim? E ela foi bem direta, né? Somos sim necessitados. O nosso orgulho, a grandeza dele, nos faz achar que nós estamos dentro de um contexto familiar, dentro da nossa família, nós somos a exclusão daquilo, daquela conturbação, porque eu não faço parte disso, eu não sei nem porquê, eu nasci nesse núcleo familiar, dentro desse sistema, né? Muitas vezes a gente se pergunta isso, gente, por que eu estou aqui? Eu não entendi ainda, o pessoal é meio, né? E aí ela diz que em compromisso inadiável de reparação. Há quantos milênios e milênios nós estamos vindo caminhando, né? Em cada reencarnação, em cada vida, novos reajustes. Lógico, vamos ter um olhar positivo, né? Reajustamos e nos amamos, conseguimos, dentro de uma reencarnação, resolver vários emaranhamentos. Mas nós temos muitos outros emaranhamentos. E o que eu percebo hoje é que nós não podemos perder essa oportunidade. Entender esse movimento da vida, dessa reencarnação, e usar toda essa potência da vida para a gente se colocar como se fosse mesmo um diamante que está sendo lapidado, deixar doer, botar a ferida para fora e olhar para essa dor. Normalmente nós colocamos panos quentes, nós não queremos olhar, principalmente quando a gente toca no assunto de pai e mãe, né? Quando a gente tem que olhar lá para a infância, quantas dores. Mas eu ia falar uma coisa muito importante sobre esse momento, a gente entender esse processo, que é aproveitar essa existência, e a gente escuta muito, vou deixar para a próxima. Isso, eu não quero mexer nisso, eu não consigo, eu vou deixar para a próxima. Realmente tem alguns emaranhamentos que vamos ter que deixar para a próxima, mas realmente nós colocamos ali, temos tudo, colocamos todo o nosso esforço, trabalhamos a nossa humildade, realmente a gente nos demos totalmente, 100%. E outra coisa, eu penso hoje, eu vou ter outras vidas. E por que não a gente se presentear na próxima vida? Por que não hoje eu estar aqui? Bom, já estou aqui, né? Quem está na chuva é para se molhar. Então vamos lá, gente. Deixa doer, deixa machucar. E aí, lá na próxima
esse esforço que é insignificante, já diziam os nossos queridos irmãos da espiritualidade, eu acho que o tempo inteiro a gente tem que focar nisso, né? Qual é realmente o esforço? Se é tão insignificante assim, por que eu não olho para isso? Por que eu não consigo olhar? Mas a gente vai conseguir, porque os nossos irmãos espirituais estão sempre ao nosso lado, estão sempre nos fortalecendo. E essa vida aqui, olha, ela vai passar num piscar de olhos. Joana fala também que a família é um laboratório de experiências de felicidade e dor, que são transitórias e reparadoras. Todos nós temos medo da dor, principalmente a dor física, né? Mas eu acho que pior ainda para a gente é a dor moral. Porque a dor física a gente já sabe, né? Cura com um remedinho, mas essa dor moral, essa dor do ressentimento, da mágoa, ela atinge em cheio o nosso espírito, né? Ela é uma dor que a gente não quis que você pegasse ela. Ela fala que essas dores são transitórias e reparadoras em programações que objetivam a paz futura e a família universal. Então, através desse caminhar, que quando a gente tem um olhar para esse caminhar com leveza, transformar esse caminhar em leveza. E através dessa família, a gente pode tornar isso mais leve. Mesmo diante de todas as vicissitudes, né? A gente tem capacidade de tornar isso mais leve. Ela diz que é um pequeno grupo doméstico onde inicia-se a experiência da fraternidade universal. Bendita seja a família, bendita seja essa união de espíritos. E cada vez que a gente olha, né, uma família com muita conturbação, muitos atritos, e a gente, meu Deus, mas deviam se amar, mas creiam, estão se amando. Nós estamos amando os nossos familiares. A gente talvez ainda não consiga transformar nesse momento em amor universal, mas lá na frente nós transformaremos. E aí eu trago aqui a lembrança, né, de quando Jesus está reunidos com seus apóstolos, nas reuniões que ele fazia, e aí chegam e falam, Senhor, Senhor, venham ver, né, sua mãe, seus irmãos. E ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Talvez hoje seja difícil para a gente entender essas palavras, porque ainda somos muito egoístas. Ainda não compreendemos que amar é amar a nossa família consanguínea, mas amar a todos os outros. Isso, hoje, nós estamos em treinamento. Para muitos isso já é mais fácil, para outros ainda mais difícil. E ela fala ainda que é um educandário, né, de elevado significado para a formação da nossa personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais torna-se possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. Então vejam que existe um caminho. E esse caminho que nós precisamos trilhar é esse olhar para a família. É esse olhar para muitos, que é olhar para a dor. Quando a gente lembra da nossa infância, né, muitos foram as nossas dores. Muitas foram as nossas dores. Incontáveis foram as nossas dores. Mas também tivemos muitas alegrias. Mas geralmente foi a dor que marcou a forma como os nossos pais criaram a gente,
Ah, mas eu não fui criado pelo meu pai, pela minha mãe, minha avó me criou. Quando a gente fala de família, e quando a gente fala de honrar pai e mãe, a gente está olhando para esse cuidador, né? Porque muitas vezes nós, como filhos, nem todos aqui podemos dizer, ah, eu fui pai, sou pai, estou pai, mas com certeza 100% aqui foi filho. Nasceu. Alguém deixou que a gente viesse e respirasse esse ar e vivesse. Ah, mas não foi da forma que eu achava que deveria, foi a forma que Deus achou. E a melhor forma, vamos crer nisso, foi misericórdia divina. E isso a gente vê sempre, né? Sempre aqui, eu sempre falando isso. E aí, ela fala também que a família é o primeiro núcleo de socialização da criança. Hoje estamos adultos, nós vamos relembrar lá a nossa criança. Foi aonde a gente aprendeu a socializar através de hábitos, práticas desses hábitos, e ela fala que de experiências dos ancestrais que são adquiridas através desses hábitos. Então, dentro do sistema familiar, nós trazemos ali uma bagagem ancestral, passando de geração a geração. E é muito interessante quando a gente lembra que muitas vezes a gente, no nosso discurso, né, eu não vou criar os meus filhos como os meus pais. Eu vou ser diferente, meus filhos vão ser diferentes. E aí um belo dia, né, eu falo por mim, mãe, estou lá e meu filho faz alguma coisa, eu tenho 3. E aí a gente fala, né, a frase idêntica, como se minha mãe estivesse aqui do meu lado falando, né, aquelas frases. Menino, tira essa toalha de cima da cama, né? Ou algumas frases que ficam na nossa memória que criaram muitas crenças, né? Olha, coloca esse casaco que você vai ficar resfriado, não fica o pé descalço, né? Tem que botar chinelo. E uma crença que é profunda, se deixar o chinelo virado, a mãe morre. Gente, que força tem? Como tem força as frases que escutamos na infância. Só dei alguns exemplos aqui, porque a gente ia passar a hora. Meu Deus, essa hora, aquele relógio está errado, né? E aí a gente, né, falou sobre a família. O que constitui essa família? Quem são os constituintes dessa família? Dentro do tema que a gente traz, a gente vai ter um olhar para os pais. Mas a família é constituída pelos irmãos, pelos filhos, pelos primos, enfim. Mas vamos olhar para os pais. Quem são esses pais? Como esses pais se uniram? 50% nós temos de cada um deles, né? Nosso pai, nossa mãe, constituição genética, constituição de hábitos e crenças que repetimos. E esses pais, eles vêm com uma bagagem também de responsabilidade, de criar, educar, trazer para a vida esses irmãos, esses espíritos que precisam de uma nova oportunidade de reencarnação. E aí, como pais, a gente traz essa responsabilidade. Joana coloca aqui que dentro da constelação familiar, a gente pode recordar o equilíbrio do universo. E ela faz uma observação muito interessante. Ela diz que os astros menores giram atraídos pela força dos maiores. No caso específico das estrelas, planetas, satélites e asteroides. No caso, os pais são as estrelas de primeira grandeza,
cuja força gravitacional impõe-se aos filhos na condição de planetas à sua volta. Olha que lindo, né? Como pais, nós temos todo um sistema à nossa volta de força gravitacional que atrai esses filhos. E enquanto filhos, nós estamos sendo atraídos por essas estrelas de grandeza maior. Ou seja, já existe uma hierarquia. Quem veio primeiro, nós devemos honrar. Isso é fato. Honrar pai e mãe. Eles nos antecederam. E diante disso, a gente já começa a prestar atenção como que é a minha relação com os meus pais. Como foi essa relação? Ah, meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Tá, e como era essa relação? O que você traz para si dessa relação? Porque honrar pai e mãe é fazer caridade. E eu estava sentada ali, lendo um trechinho aqui, e, interessante, não tinha lido, mas eu vou falar aqui, ó. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas, das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. E às vezes o nosso discurso é tão bonito, a gente vem para casa, né? Vai para a rua, distribui alimento, faz tudo muito perfeito. Mas quando a gente fala, vamos olhar para o nosso sistema familiar, vamos olhar para o nosso pai e nossa mãe, nós estamos às vezes envolvidos em tantas mágoas, tantas angústias, e a gente não consegue olhar, porque dói ainda. Ela fala aqui que quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, dificilmente poderá amar aqueles que não conhece. Então, assim, pensando já, se eu não conseguir me dedicar ao pai e à mãe com um amor verdadeiro, como que eu consigo amar uma futura família, amar meu marido, meus filhos? Como que é isso? Como eu gero um amor que eu não consegui doar? Porque é uma troca, né? Como gerar esse amor para frente se eu também não consegui? É isso que ela fala aqui. Aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento da criação. A vida não improvisa, sendo toda ela um trabalho de organização superior, que cumpre ser levado diante com seriedade e segurança. Eu destaco aqui um trabalho de organização superior. Não é por acaso, não existe acaso. Estamos unidos por uma grandeza maior, por um trabalho maior, superior. Talvez, com certeza, não compreendamos. Aí temos o véu do esquecimento. Graças a Deus. Porque se seria de nós descobrirmos, né, que aquele irmão que está ao meu lado foi o que me matou numa outra vida, ou o contrário, né, eu o assassinei e nessa vida eu vou fazer de tudo para mendigar esse amor, e estragaria toda uma reencarnação. Diante disso, é muito importante a gente chegar em casa e entender que cada peça desse tabuleiro foi arquitetonicamente planejada para estar aonde está. Deus nos planta aonde definitivamente nós temos que estar, onde precisamos estar. Não há dúvidas, não houve erro. Dizer que existe algum erro é colocar à prova a existência, a potência, a onipotência e todo o saber divino.
convivência entre filhos e pais é recurso psicoterapêutico valioso, trabalhando o inconsciente de ambos, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas, programando a reconciliação e o bem-estar, através do amor incessante, delineador da felicidade do grupo. Psicoterapêutico. É uma terapia de grupo. Sistema familiar é terapia de grupo. Hoje a gente ainda não entende isso, como é que funciona bem, mas depois que nós partirmos dessa vida, né, e a nossa consciência expandir, nós vamos entender todos os processos. Só não precisamos ficar com a culpa. Eu sempre falo isso. Quando a gente trabalha numa mesa mediúnica de desobsessão, e o Espírito vem dizendo, falando, né, sobre a culpa, sobre o reconhecimento de que fez algo equivocado, e essa culpa dói tanto que paralisa. E aí eu sempre falo, né, gente, vamos partir sem culpa. Eu falo por mim, eu vou chegar lá e caramba, era isso tudo, eu só fiz essa parte, tudo bem, vocês podem me dar uma nova oportunidade, né? Não vou ficar chorando, vou ter um sentimento de, olha, desculpem, eu errei, sinto muito, mas por favor, me dê uma nova chance. Porque quando a gente cai na culpa, e até aqui mesmo, né, quando a gente faz algo, a gente se arrepende, a gente tem que ressignificar isso, porque senão a gente não vai à frente. A culpa, ela paralisa, ela não é um verbo de ação, é uma ação que paralisa a gente, então a gente tem que ressignificar, com certeza. E aí, falando dos filhos, quem somos nós como os filhos? O que fizemos? O que fazemos ainda com filhos? Para quem ainda tem, né, seu pai, sua mãe, de alguma forma próximo, ou se já partiram, como que foi a minha caminhada diante deles? São tantas coisas. Eu não fui uma boa filha. Minha adolescência, meu Deus, sinto muito, mãe, sinto muito. Minha adolescência foi rebelde, de não aceitar a hierarquia familiar, né? De responder, dos porquês. E graças a Deus, eu digo hoje, né? Que ir para baile, minha mãe não vai. Pelo amor de Deus, o que eu fiz? Graças a Deus que não deixou eu ir. Porque possivelmente eu não estaria aqui hoje fazendo mestre, trocando com vocês. Então, Joana esclarece que aos filhos cumpre exercitar os deveres de afeto e de trabalho para o próprio desenvolvimento, assim como a preparação para o futuro, quando deverão proteger os pais, idosos ou enfermos. E como a gente às vezes acredita que aquela pessoa que cuidou da gente, que trocou nossa fralda, que nos alimentou, que deu carinho e proteção, mas nem todos fazem isso, Cris. Nem todos fizeram isso. Mas, no mínimo, alguém fez, né? E por isso a gente já tem que honrar. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ser filho é uma oportunidade de aprendizado para se tornar um genitor. Então, nós, enquanto filhos, estamos em treinamento também para lá na frente sermos futuros pais. Como seremos pais? Quais os exemplos que daremos se hoje eu não trato bem ainda os meus pais? Qual o exemplo que eu dou? Porque o exemplo é o que arrasta. Qual é esse exemplo de cuidado hoje? Hoje eu tenho uma mãezinha aqui da Viva, do meu ladinho, 83 anos, teve câncer, ainda está no processo de cura. Se eu não cuido dela, se eu não tenho um olhar de cuidado,
ausente. E com certeza eles poderão fazer a mesma coisa. Ah, mas mesmo muitos filhos, eu dei o exemplo, eu cuidei da minha mãe até o final e meu filho me abandonou. Mas você fez a sua parte. A parte dele cabe a ele fazer, né? Ser filho é uma oportunidade de aprendizado, já falei essa parte. Devem os filhos terem em mente, quando descendentes de pais negligentes ou inescrupulosos, perversos ou cruéis, que eles são mais enfermos do que maus. Quando os nossos pais, né, a gente pensa assim, poxa, meu pai me batia tanto, meu pai era tão rude, meu pai tinha uma rigidez, um militarismo, aquela coisa, né? Meu pai roubava, matava, né? Não foi um bom exemplo. Olhar para esse irmão, que é um irmão, e aí ela fala, né? Como enfermo, muito mais do que mal. Ah, era uma pessoa má. Olha, era uma pessoa doente em processo. Quando a gente consegue ter esse olhar para os nossos pais, a gente consegue perdoar, perdoar aquela ofensa, perdoar aqueles maus tratos, perdoar aquelas frases que doam ainda hoje na gente. Olhar para eles como ainda, eu diria, crianças como nós. Ninguém deu para eles um manual também, né? Não existe aquele manual, olha, fazer isso. E são espíritos em processo, como nós, filhos, que pedimos, imploramos a oportunidade. A ingratidão, ela é doença da alma. Então, o pior de tudo é o filho ingrato, né? Aquele que não consegue ver tudo que o universo lhe deu, lhe ofereceu, lhe presenteou. E aí, já é Emmanuel que fala, no livro Vida e Sexo, que a ingratidão é doença da alma que necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. O filho ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade. É aturdido, deambula por caminhos equivocados. Não existe como nós caminharmos se a gente não trabalhar e desenvolver a gratidão. Joana diz que a gratidão, ela é o caminho para a paz. E aí, quando eu li, eu fiquei, gente, se a gratidão é o caminho para a paz, espera aí. Por que a gente fica falando o tempo inteiro? Muita paz, muita paz. A gente fica falando, ó, tenha muita gratidão, tenha muita gratidão. É a partir dessa gratidão que eu vou desenvolver e poder ter a paz dentro de mim, né? Então, desenvolver a gratidão para com os nossos pais ou para com os nossos protetores, quem cuidou da gente, é a gente, literalmente, soltar as amarras do passado, olhar para frente de peito aberto e iniciar uma nova caminhada, uma nova jornada. Ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. Aprende-se mediante a sua prática, que deve ser iniciada na família. E o método eficaz é criar o hábito de compreender o outro, tendo-o na condição de enfermo ou necessitado. Como eu falei antes, né? Ela está dando um caminho para a gente. Eu tenho que praticar, isso não nasceu comigo, ok, eu vou praticar. E qual é? É um hábito. E se é hábito, para se tornar hábito, ele tem que ser diário, né? Porque como que a gente cria um hábito? Diariamente praticando a mesma coisa, vira um hábito. Então ela diz que esse hábito é um hábito de compreender o outro e olhando para ele como esse enfermo, ou então como esse necessitado de amor, necessitado de acolhimento. No
embate amor, imbatível amor, Joana fala também dos ressentimentos e mágoas, que foi o que a gente mais ou menos conversou aqui, sobre as dores que muitas vezes os filhos sentem, ou vice-versa, né? Como pais, nós também sentimos muitas dores. Os pais podem estar ressentidos também com seus filhos. E isso são ondas perturbadoras que se fixam nos painéis da emotividade e se transformando em gerador de toxinas que terminam por perturbar e enfermar quem os acolhe. Isso aqui, para mim, é de fundamental importância. Rever nossos ressentimentos. Sentir várias vezes uma dor é ressentir. Então, nós devemos ressignificar. Essa é a palavra. Bom, a minha vida inteira eu olhei para aquilo com muita dor, com muito ressentimento. Eu tenho muita mágoa do meu pai, da minha mãe, tenho muita mágoa da minha família. Como que eu faço para mudar isso? Primeiro eu tenho que entender o que essa mágoa está gerando. Essa toxina que gera no meu espírito e no meu corpo físico. Essa somatização, dia após dia, ano após ano, década após década, né? E o nosso corpo físico, ele recebe. A ciência está aí comprovando, mas a gente ainda está lá nos paradigmas, dizendo que mente e corpo está tudo desconectado. Não. Os nossos sentimentos têm um canal direto, uma conexão assim íntima, vamos dizer, perdi a palavra agora aqui, daqui a pouco veio. Esse sentimento, essa mágoa, ela vai gerar. Joana, ela tem até um livro dela, não recordo agora, que ela faz a relação do tipo de sentimento com aquela questão que você está no seu corpo físico, né? Existe até uma disciplina, o corpo fala. E fala mesmo. Todo o corpo fala. Aquela dor, eu estou com uma dor aqui, eu estou com dor aqui, né? Da onde advém isso? Nós hoje tomamos remédio, medicação. Então a gente, dor de cabeça, não quero saber por que aconteceu essa dor de cabeça. Toma medicação, analgésico. E aí a gente vai fazendo o quê? Protelando as dores. A gente não olha, cara, que dor de cabeça é essa? Tá, peraí, vamos pensar. O que significa essa dor de cabeça? Essa pressão intracraniana? O que é isso na minha vida? Né? O que é essa dor nas costas, esse peso? O que eu estou carregando que não é meu? Vamos entregar. Uma coisa muito importante é que a gente entenda que nós precisamos entregar, devolver aos nossos pais o que pertence a eles. Quantos de nós fomos filhos mais velhos e aquela frase, cuide do seu irmão, né? Você é mais velho, você tem que cuidar do seu irmão. E você carrega consigo aquele peso daquele irmão que tem que carregar. E quantos, não é porque eu não ajudei meu irmão, porque porque meu irmão. A responsabilidade de criação é dos pais, né? E às vezes, eu como mãe, né, tenho filhos de diferente idade, cuida do seu, vai lá, cuida do seu irmão. E a gente vai passando, delegando para o outro uma responsabilidade que é nossa. Isso é um pequeno exemplo. Eu gosto muito dessa parte do corpo físico, porque eu gosto até de estudar sobre isso, sabe? Os filhos jamais devem acusar os pais pelo curso complexo ou difícil que se vejam no colégio da existência humana, porquanto, na maioria das ocasiões, foram eles mesmos, os filhos, que na condição de espíritos desencarnados, insistiram com os pais através de, isso é Emmanuel que está falando, tá? Insistiram através de afetuoso constrangimento,
Imagina, por favor, deixa eu reencarnar, me aceita, por favor. Ou, Emmanuel fala, achei muito interessante, ou suave processo obsessivo, para que os trouxessem de novo à oficina dos valores físicos. Olha, e aí a gente quer acusar o pai, a mãe, sobre a minha vida, sobre o rumo, porque se ele tivesse pago uma faculdade, ele não quis me colocar na escola X, ele não fez isso para mim, e a gente não olha para o lado positivo, não vê, não consegue enxergar. Eu sempre falo do papel em branco, né? O papel em branco está lá, tem um pontinho preto aqui. E aí a gente olha para esse ponto preto e não consegue ver a imensidão da paz que existe em volta, da luz que existe em volta, né? Iluminando esse pontinho preto. Esqueçam ele. Vamos aproveitar essa vida para a gente esquecer. Até que horas? 8h30. Ah, sim, 8h30. E aí a gente já falou da família, a gente falou dos pais, a gente falou dos filhos, né? E a gente vai pro honrar pai e mãe, que é entender essa complexidade, que é complexa, não é tão simples, não é só ler os 10 mandamentos, é esse honrar pai e mãe profundamente. Aí eu trouxe aqui, significa essa palavra honrar, né? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O honrar diz que encerra um dever a mais para os nossos pais, o da piedade filial. Deus quis que ao amor devemos acrescentar respeito, atenção, submissão e concordância. Fazer a eles tudo que a caridade ordena para com o próximo. Caridade para com o nosso próximo, para com as pessoas, os seres, os nossos irmãos, que diante de tantas dificuldades que a gente nem entende, nem compreende, nem tem ciência, como nós estamos passando, eles também passaram. Mas mesmo assim, nos deram um empurrão, nos deram essa força para seguir. Essa força nossa para a vida, ela advém dessa união dos pais. Quando a gente nega isso, a gente nega essa força também. Então, a força do trabalho, por exemplo, que vem do nosso pai, quando a gente olha para o nosso pai e nega esse pai, a gente fica fraco, energeticamente falando, física quântica. Essa energia não vem, essa energia que impulsiona a gente para seguir em frente. Houve uma quebra disso, porque eu nego isso. E quando eu nego, eu não quero olhar para isso. Honrar não é só respeitar, mas também ajudá-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso digno nos seus dias de velhice e rodeá-los de atenção como fizeram conosco. Quantas noites com aquelas cólicas, né? Só quem é pai hoje e mãe sabe o que é essa vivência de cuidados. O que dizer dos filhos que dão somente o necessário aos pais com poucos recursos e acham estarem fazendo muito? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Deixando-nos nos piores cômodos da casa, enquanto reservam para si o que de melhor. Não estamos aqui para ajudar, mas para refletir, ressignificar, olhar, compreender, aceitar e transformar o que ainda dá tempo da gente transformar. Porque podemos sair daqui hoje e ser o nosso último dia aqui. Então, a partir de agora, o que eu posso olhar? Rever essa relação familiar. Se a lei da caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo,
esquecer e perdoar as faltas e até mesmo amar os inimigos, quanto maior são essas obrigações com relação aos nossos pais. É comum pensarmos que negarmos pai e mãe nesta vida não terá retorno nas próximas. Só estamos adiando o nosso progresso espiritual. Primeiramente, a força necessária para a caminhada advém dos pais, como eu falei. Querer caminhar e seguir o fluxo da vida necessariamente precisa das bênçãos de Deus e das bênçãos dos nossos pais. Olhe para trás e verifique o que ficou sem solução, o que se emaranhou, aquilo que não ficou resolvido. Ainda há tempo, mesmo que não estejam mais nesta vida, os pais que já foram. O que eu faço? Cara, eu fui um mau filho, não fui tão legal. Ora, eles recebem a nossa oração, eles vão ficar com o coração acalentados e com certeza já perdoaram, com certeza. Segue livre e leve como espírito. Certamente Deus te concederá uma nova chance para a reparação. Diante de tudo que a gente, o que eu estou compartilhando com vocês, é entender que tudo tem um jeito. Tudo tem uma forma de fazer diferente. A pior que seja a situação familiar dentro desse sistema, ela pode ser resolvida de uma forma. Mas eu não falo com... A gente está falando de pai e mãe, mas a gente pode ter irmãos, por exemplo, que a gente não fala mais com o irmão, conta problema de herança, etc, etc. Nós, estudantes dessa doutrina que consola e é tão misericordiosa com a gente, nós temos a capacidade de emanar luz através do pensamento edificante. Aquele irmão, ele não fala mais comigo, aquele pai, ele não fala mais comigo, mas eu, ao dormir, eu posso emanar luz, eu posso pedir clemência, misericórdia aos irmãos espirituais, para que possa trazer até eles, levar até eles o meu amor. E aos poucos a gente dissolvendo essa energia negativa. Ainda há tempo de transformarmos a nossa vida. Ainda há tempo de fazermos diferente. Ainda há tempo de amarmos quem a gente já odiou. Ou de aceitar da forma que foi. Isso que nós precisamos entender. Aceitar do jeito que foi. Foi daquele jeito. Teve que ser daquele jeito. Precisou ser daquele jeito. Mas nós estamos aqui, firmes, seguindo, caminhando, progredindo, como eles também. E essa família se tornando uma família universal, a nossa família, que Jesus, foi essa família que Jesus o tempo inteiro veio falando nas suas pregações, no seu amor, trazer esse amor incondicional a todos. Nós precisamos desenvolver isso. Estamos no caminho, né? É uma caminhada, estamos engatinhando. Mas eu não gosto muito daquele discurso nosso de quando a gente... mas nós já caminhamos tanto, nós éramos bárbaros. E às vezes fica na minha cabeça assim um meio que, tá tudo bem se eu não fizer tanto. Não, temos que fazer tanto sim. Temos. Lembra lá no início? Precisamos nos presentear. Presentear a nós e aos nossos irmãos, aos nossos pais, a nossa família, né? A nossa família espiritual, que está lá do nosso lado. Vamos, dessa vez vai dar certo, dessa vez vai dar certo. Muita gratidão por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui. Fiquem na paz.